O projeto da Alópera surgiu por ideia do Jó e do Ángel, que nos desafiaram aos dois, ao Mário e a mim, para participar num projeto que levasse a ópera a mais gente. Neste momento, a produção operática cinge-se essencialmente ao Teatro de São Carlos e depois há algumas produções esporádicas que vão acontecendo normalmente no Porto e muito raramente fora de Porto e Lisboa. Mas o que notamos nós quando fazemos ópera fora desses locais é que as pessoas querem muito ter ópera e adoram a ópera, gostam imenso do espetáculo. Obviamente a ópera é um espetáculo caro, é um espetáculo que exige muitos meios e muita gente. E o que a Ópera está a tentar fazer é simplificar o espetáculo, simplificar as produções para podermos levar as produções a mais localidades, não necessariamente a teatros, claro, a teatros também, mas estamos a tentar também levar a locais que não estão tradicionalmente associados com este tipo de espetáculo, para, no fundo, democratizar um bocadinho este espetáculo e para dinamizar também o panorama operático em Portugal, que também é necessário. À semelhança de tantas outras companhias pequenas que existem a nível europeu e que levam produções pequenas quase em digressão pelos países e pela Europa também. E, portanto, é esse o nosso mote, essencialmente, trazer ópera a mais público. Vão-se estrear aqui em Braga, porque a escolha desta cidade? E já agora fala-nos também um pouco da ópera que poderemos ver aqui no próximo dia 13. Sim, foi Braga que nos escolheu. Porque nós estreámos-nos, a estreia absoluta foi em Maputo, agora em agosto, e tínhamos já alinhavados algumas apresentações em Portugal, mas quando surgiu este concurso Braga vai passar a noite em branco para atividades culturais, eu achei que não podíamos deixar de tentar a nossa sorte e efetivamente o júri selecionou-nos e nós ficamos extremamente felizes por poder estar aqui, eu particularmente, porque é a minha cidade e portanto para mim não havia forma melhor de começar em Portugal do que começar aqui em Braga. Porque a escolha deste museu e não, por exemplo, uma sala emblemática de Braga, que é o Teatro Circo? O Teatro Circo está ocupado nesta noite branca e dentro do perímetro eu achei que esta sala tem todas as características, quer acústicas, quer arquitetónicas, que nos servem. Nós temos um cenário natural, praticamente, aqui com este museu. E para a ópera que é, acho que funciona lindamente. Fala-nos um pouco da história dessa ópera. Que história é que nos vão contar? Eu deixava a história mais para o Durães, acho eu, porque senão não. A história é a história de Rita, que tem uma pensão com o seu segundo marido. Ela sofreu maus tratos do primeiro marido, que ela julga que está morto. Entretanto, ele chega à pensão, convencido também de que a mulher teria morrido, e gera-se uma luta para ver quem é que fica com a Rita, porque nenhum deles quer ficar com ela. Exatamente. Quem é que não fica com a Rita? Nenhum deles quer ficar com a Rita. Portanto, no primeiro casamento era o Gasparo que batia na Rita, agora a Rita, por defesa, bate ela no Beppe, é uma forma de ter a certeza que a coisa não descamba novamente. E depois de muitas peripécias, a coisa acaba por pender para o lado do amor, como sempre, pela ópera, e o Beppe acaba por dizer que sim, que gosta da Rita e quer ficar com ela, mas já não há... Vai haver concórdia e amor, porque já não vai haver lugar a surras de qualquer Voltando um bocadinho ao vosso projeto, é fácil no contexto musical nacional, sobretudo nesta área, arriscar em Portugal um projeto com esta dimensão, sustentado, com uma estrutura forte para poder se ingrar no futuro? Olha, nós queremos que sim, acreditamos que sim, e estamos muito surpreendidos
pela recepção que estamos a ter a todos os níveis, por parte de todas as instituições. Nós achamos que a coisa o projeto ia começar devagar e de repente está a aparecer uma agenda muito boa. Eu acho que as pessoas, no fundo, estão sedentas deste tipo de espetáculo, lá está. E por isso estão a receber muito bem todas as propostas que estamos a fazer. Imagino que estejam também um pouco ansiosos por esta estreia aqui em Braga e também será, por assim dizer, o vosso primeiro cartão de visita. Obviamente, mas eu tenho a certeza que as pessoas vão gostar e que vão rir muito connosco, porque esta ópera é muito, muito engraçada, muito divertida. E essa é uma das questões que nós estamos a ter cuidado, digamos assim, nas primeiras produções. Estamos a escolher óperas que tenham diálogos falados, que nós traduzimos para português e depois o Mário João adaptou os textos, por forma a tornar a interação com o público muito mais fácil. Para além disso, neste caso, acrescentamos a tradução da parte cantada, que vai acontecer, portanto o público vai seguir muito facilmente o espetáculo, e tenho a certeza que a ligação vai ser ótima e que as pessoas vão rir imenso. António Durães é um encenador da ópera Rita, que vai estrear aqui em Braga no próximo dia 13. Fala-nos um pouco desta ópera, o que é que os espectadores vão poder assistir no próximo dia 13. Esta é uma ópera muito, das óperas de Donizetti, é uma das mais ágeis, mais rápidas, mais que seguem muito rapidamente do princípio ao fim, como se a narrativa fosse uma coisa já... Na verdade, o tema, a glosa é um tema super cansado, não é? O regresso do marido, não sabendo que a esposa já estava morta. Temos, por exemplo, um clássico da dramaturgia nacional, que é o Frei Luís de Sousa, que é precisamente isso. Estava a Madalena muito contente com o seu Manuel de Sousa Coutinho, quando lhe de repente regressa o Dom João de Portugal. Curiosamente, é um bocadinho isso que se passa aqui também. Os finais são completamente diferentes, porque no Almeida Garrett, coitado, a coisa era muito pesada, e lá vai o Manuel de Sousa Coutinho e a Madalena para um convento, lavar a honra, morrendo, coitadinha, a filha de ambos, de vergonha, na peça. Aqui não, aqui acaba tudo bem, de repente está tudo já, não ir para o bailarico, mas quase. Portanto, a natureza, o tema sendo muito parecido, mas a natureza é completamente diferente, e sobretudo a resolução é completamente diferente. Mas basicamente a história é essa. Portanto, um casal traz um pouco também a questão da violência doméstica. Nós não quisemos carregar muito nesse tom, nesse tema, até porque a violência doméstica aqui aparece... as premissas para o aparecimento desse tema aqui são mais de ordem da graça da cena, a tentativa de fazer humor e depois ele não quer ser propriamente sexista e, portanto, põe a Rita a ser agredida pelo marido, que nós não vemos, pelo marido do primeiro casamento, e depois ela agride o marido do segundo casamento, não vá ao diabo de celas. Portanto, tanto dá como leva. Portanto, desse ponto de vista, as coisas ficam equilibradas. Portanto, quanto ainda à história, o primeiro marido, o defunto marido, de repente aparece numa pensão, com a vida já restabelecida pela Rita, e encontra a casada. E o que ele precisa, na verdade, é de um documento que lhe permita casar em segundas núpcias algures, porque ele foi casado, tem-se no documento, mas não está oficializada a morte da mulher, e ele precisa desse documento, e é por isso que anda à procura do documento. Quando dá por ele, descobre a ex-mulher, que devia estar morta, não apenas viva, mas casada. Portanto, esse é o problema que a peça mostra e que o Donizetti responde, não é? Resolve ao longo destes 55 minutos, para aí, talvez 60 minutos. Com um elenco desta qualidade, penso que é fácil ensaiar, é fácil trabalhar, é fácil preparar uma ópera deste género. Isso é muito importante dizer. Isso aí, ainda bem que pergunta, porque na verdade estamos na presença de 4 músicos incríveis, não é? Portanto, isso é importante ter a percepção disso. Não estamos a falar de quatro músicos quaisquer.
Portanto, se observar o currículo destas 4 criaturas, percebemos que estamos, de facto, na presença de outra dimensão de músicos. E é evidente que quando isso acontece, né, com a prática que eles todos já têm, quando isso acontece e quando eles se reúnem e quando trabalham com gajos como eu, as coisas ficam muitíssimo mais facilitadas, porque muitas vezes, antes de eu pensar o que quer que seja, eles já sabem como é que se faz, já sabem como é que a coisa anda. Por outro lado, o conhecimento que eles têm musical desta obra é incomparavelmente superior ao meu. Musicalmente falando, não tenho nenhum, mas mesmo no plano narrativo, eles têm uma consciência da obra, porque por exemplo, em Maputo já fizeram uma aproximação. Isto é um trabalho um bocadinho work in progress, é um bocadinho, agora estivemos estes dias reunidos para trabalhar, o que não significa que daqui a uns tempos não voltemos a ela, até porque eles imediatamente a seguir a isto vão fazê-la à Espanha, não é? Porque não se limitam a ficar por aqui, eu não... Exato. Portanto, eles vão andar por aí com a ópera e estreá-la em Portugal e em Braga, como disse a Sara, é um acaso, é um feliz acaso para ela, como para mim, mas é um acaso, porque eles vão fazer... Esta será a primeira apresentação em território nacional e na Europa, mas vão andar com ela por aí, porque a premissa, como a Sara disse muito bem, é fazer produções muito leves que eles possam transportá-la para sítios, aliás, improváveis. O problema da droga, da ópera, que é um problema da droga, não, o problema da ópera é que é uma produção realmente muito cara, porque envolve meios que, regra geral, que não estão ao alcance das entidades produtoras, assim... Não é fácil encaixar uma ópera no e eles, cultural de uma câmara. não, porque quando pensamos em ópera, pensamos sempre em meios grandes, inalcançáveis, cenários enormes. A escala é a escala da ópera, dizemos nós muitas vezes. Quando pensamos na ópera, pensamos em cenários com pés direitos de 10 metros no mínimo, portanto, sempre coisas assim muito... E eles estão a tentar encontrar uma solução de compromisso que assenta na qualidade dos performers, claro, basicamente isso, e depois em ambientes completamente naturais, tentando tirar partido, como vocês vão ver, da luz ainda do sol que existe, da luz do dia que existe, ver como é que isso se pode fundir com aquilo que são as ideias narrativas da encenação, tudo isso. Mas essa é a premissa e esse é que é o trunfo, creio eu. António, muito obrigado. Carlos Corais é o diretor do Museu Nogueira da Silva, que recebe esta ópera, que será um marco histórico para o museu e também um marco histórico para esta companhia de ópera itinerante. Porquê é que vocês acolheram aqui esta ópera que vamos poder ver no próximo dia 13? Em primeiro lugar, boa tarde ou boa noite já. Para já é uma honra enorme recebermos esta companhia e para mais ser a estreia nacional da atividade da companhia em Portugal. Mas faz todo sentido que assim seja, porque o Museu Nogueira da Silva há 6 anos, esta parte, tem vindo a desenvolver uma atividade constante ao longo dos meses da área da música clássica e da música erudita e assim sendo, como é sabido, nós temos todas as sextas-feiras, a última sexta-feira de cada mês, há sempre um concerto. E fora esse, depois, ao longo do mês, vai havendo sempre um ou outro. Portanto, há uma atividade que foi criada há 6 anos e que tem sido constante e que, portanto, enquadra-se perfeitamente nessa atividade associada com a música que o museu desenvolve, a par de outras atividades, com outras áreas da cultura ou com outras disciplinas artísticas. Mas é uma sala que vai vivendo um pouco na sombra do Teatro Circo, como uma sala mãe ou a sala emblemática de Braga, não é? Sim, mas isso nem sequer está em causa essa questão. É evidente, o Teatro Circo é a sala principal, a sala nobre da cidade. Nós somos um museu que tem uma bela sala que comporta uma centena de pessoas, no máximo, e que vai proporcionando à cidade e ao público uma atividade cultural, uma vida cultural que, dentro das possibilidades do próprio museu, vamos tentando cumprir o melhor possível. Não é? Quais são as expectativas para esta ópera?
no próximo sábado? São muitas, inclusive já temos as reservas, já está quase esgotado. Portanto, as expectativas são as melhores, sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado.